que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos ver o que mais temos aqui. Vamos à Alma Gêmea. Alma Gêmea que a gente não canta há tanto tempo, né? A música dos eternos apaixonados, né? Que somos todos nós, não é isso? Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinha nas bênçãos das flores, da divina claridade, descer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei tua eterna agonia, da saudade dos teus véus. Se um dia me abandonares, dos ternados meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade do céu. Os outros também que a gente não canta há algum tempo, quanta luz, né? Vamos encher esse ambiente de luz. Quanta luz deste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz
em oração. A voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, Senhor. Quanta luz deste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muito bom. Vamos, obrigado, Jesus. Agora eu preciso da ajuda de vocês, hein? O refrão é com vocês, tá bom? Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das cores, e no mar que murmura o teu nome a rezar. Vocês. Escondido tu estás no verde das florestas, as aves em festa, o sol a brilhar, nas sombras que abrigam a brisa amiga, a fonte que corre e seja, chua, agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, Jesus, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festa, o sol a brilhar, nas sombras que abrigam a brisa amiga, a fonte que corre ligeira, chua, obrigado, Senhor. Muito bom, parabéns, pessoal. Bom, devido ao adiantar da hora, só nos cabe realmente preparar para a
palestra, né, com a música prece. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Isso aí, gente. Muito obrigado. Uma ótima palestra para todos. Boa tarde a todos. Todos sejam bem-vindos à nossa reunião desta noite. E, para dar início à nossa reunião, vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até o alto, para que possamos aqui juntos, neste momento de tanto aprendizado, possamos assimilar o máximo que pudermos e, principalmente, colocar em prática os ensinamentos aqui vividos. Que a espiritualidade maior, através dos benfeitores espirituais e de toda a pleiade de espíritos que sempre nos acompanham, possam estar aqui junto de nós, trazendo paz, trazendo esperança e muita fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, entregue às tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Então, para darmos início à nossa palestra, eu vou passar a palavra aqui para o Humberto, que vai fazer a nossa mediação. Tem que estar conosco aqui a doutora Flávia, que vai estar conosco, e ela, vamos fazer a apresentação dela também, o Humberto vai fazer para a gente. Só um minutinho. Bem, vamos lá então. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Lar de Jesus para mais uma palestra dominical, né? Espero que estejam todos animados. Eu estou muito, que a doutora Flávia aqui está conosco na noite de hoje, uma palestrante espírita fantástica, e nós com certeza teremos uma palestra maravilhosa em mais essa noite. E lembrando que a nossa palestra ela é presencial e ao mesmo tempo virtual, né? Na modalidade híbrida. Então, os nossos irmãos que estão em casa também, ao final da palestra, têm a oportunidade de comunicar conosco através do chat
e fazer suas respectivas perguntas, né, à nossa palestrante, né, que é uma novidade que a tecnologia nos proporcionou hoje, né, que as dúvidas nossas, que às vezes ficam ainda nas palestras, né, hoje podem ser respondidas. Então, nosso site está aberto para as dúvidas, à disposição de todos vocês que estão em casa, e dos presentes aqui, basta levantar a mão que a gente leva o microfone também, terão essa mesma oportunidade, né, de questionar a nossa palestrante sobre alguma parte, né, do tema de hoje que não foi abordado. Nós queremos agradecer aqui, primeiramente, aos nossos parceiros de transmissão, né, que é o IGES, Instituto Goiano de Estudos Espíritas, TV Secal de Santa Catarina, Rádio Deus Conosco de Maceió, Rádio Nova Luz de Catalão, TV Goiás Espírita e Grupo Espírita Mensageiros da Luz. Então, muito obrigado por essa parceria, para que essa palestra e essas palavras cheguem a mais e mais irmãos. E hoje, então, nós teremos a nossa querida irmã Flávia, que vai tratar para a gente da lei do amor. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a nossa querida. Agora foi. Uma boa tarde a todos. Sempre uma alegria gigantesca estar aqui nessa casa de oração. Humberto fica enchendo minha bola, mas é porque toda vez que eu subo aqui, eu falo assim que é tão difícil depois de ficar ouvindo ele, porque a gente não quer deixar de ficar ouvindo o Humberto aqui. Ele vai cantando, a gente já toma o passo direto, né? Uma benção. É um momento que eu falo, é muita maldade fazer ele parar de cantar para eu poder entrar em cena. Mas vamos lá. O Dr. Luiz Antônio fez o convite, passou esse tema para a gente falar a respeito da lei de amor. Ixi, o que aconteceu? Espera aí. É porque acho que ficou ruim o primeiro slide. Eu estou indo para frente ao invés de ir para trás, gente. Espera aí. Aqui. Não, esse primeiro slide não ficou. Acho que ele vai tentar consertar lá. É uma parte do Evangelho, do próprio Evangelho, que fala, eu acho que muitos aqui vão relembrar, que fala que quando nós fomos criados, no princípio da nossa existência, primeiro eram os instintos que falavam mais forte. E aí, isso foi com o tempo, a gente vai melhorando. E o ápice do sentimento é o amor. Então, é interessante a gente observar que quando nós fomos criados, primeiro que nós somos criados, e como está muito claro na pergunta 585 do Livro dos Espíritos, nós não somos criados homens e mulheres. Nós somos criados um princípio inteligente que vai passar primeiro pelo reino mineral. Esse reino mineral é atração. Depois do reino mineral, nós vamos passar pelo reino vegetal. No reino vegetal, nós temos aí o princípio vital. É interessante, quando a gente aprofunda nos estudos dessa doutrina abençoada, a gente vê nas obras de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele deixa de forma muito clara que, por exemplo, se hoje nós temos gosto, paladar, começou lá na fotossíntese das plantas, quando o princípio inteligente ainda estava no reino vegetal. A gente sai do reino vegetal, aí a gente vai para o reino animal. Tudo isso na pergunta do Livro dos Espíritos que fala, lá, ele conseguiu, o povo da informática é bom, né? Que fala da lei de progresso. Então, nós somos criados simples e ignorantes e vamos passando pelos reinos. Passamos pelo reino mineral, vegetal, animal. No reino animal, a gente vai sempre progredindo, vai agregando o que tem nos outros reinos. Então, a atração,
o princípio vital, a sensibilidade. Aí a gente tem o quê? Uma inteligência instintiva. Os animais têm inteligência instintiva. Engraçado que lá no reino vegetal nós temos plantas que matam e plantas que curam. No reino animal, a mesma coisa. Temos animais selvagens, animais mais dóceis, até que a gente reencarna como homens e mulheres. E aí já é outra coisa. Olha que interessante. Vamos ler primeiro o que fala o Evangelho. O amor resume a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Então, voltando no meu raciocínio, quando a gente reencarna como homens e mulheres, lembra que está na lei de progresso? Tudo a gente está progredindo. A doutrina espírita não acolhe a metempsicose. Uma vez reencarnados como homens, nós não vamos voltar a reencarnar como animal e como planta, não. É uma lei de progresso. Só que quando a gente reencarna, as nossas primeiras reencarnações no mundo primitivo, o que fala mais forte? A gente não reencarna no mundo das cavernas, vamos dizer assim, com sentimento de amor. Não. Isso é uma coisa que a gente vai aprender. Com o tempo a gente vai aprendendo. Tanto é verdade que a lei de conservação fala muito forte nesse momento. O homem mata o outro para se alimentar, porque é a lei de conservação que fala mais alto. Mas a partir do momento que nós vamos melhorando, evoluindo, ainda naquele início onde o instinto fala mais alto, mas ainda assim, o que nos torna diferentes? Nós já temos a crença em Deus, o livre-arbítrio e uma inteligência, não mais a inteligência instintiva apenas. Então, tudo vem de uma lei de progresso. E no início, o instinto fala mais alto. E aí é preciso que a gente desenvolva os nossos sentimentos. Tudo é aprendizado. É magnífico a gente observar isso. Não é de uma hora para outra. Vamos combinar, gente, que a gente chega aqui nessa casa espírita, a gente ouve o Evangelho de Jesus. Tem dia que a gente sai tão renovado nos nossos propósitos de sermos melhores. Quantas vezes eu saí da casa espírita achando que eu já ia virar uma Chica Xavier? Eu falei, gente, essa doutrina espírita é maravilhosa, eu não quero errar. O problema era pôr o pé para a porta da fora, para o lado de fora do centro. Porque aí era difícil, né, gente? Aí vinha a impaciência, o ciúme, a maledicência, por aí vai. Ai, meu Deus. Então, aqueles desafios do dia a dia. Mas nós, hoje, mais do que nunca, conhecemos. Cada um de nós aqui já sabe a maravilha que é esse sentimento amor. É nobre, é magnífico isso. Não vivemos mais numa época só de instintos. Viver uma lei onde a gente tinha que lutar para sobreviver. Os sentimentos afloraram dentro de nós. Olha o que nos diz, é para lá, agora eu já sei. O capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos. Esse livro, a gente vai ler nas obras de André Luiz, é uma maravilha. Quando chega nesse livro, a gente dá uma barrada assim, obra difícil, mas tão importante. Quando a gente estuda, a gente vê o quanto ela nos traz ensinamentos. E lá diz, para alcançar a idade da razão, é tudo que eu acabei de falar para os senhores, que está na pergunta 585 do Livro dos Espíritos. Com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser
automatizada em seus impulsos na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, às nossas primeiras encarnações como homens, época quaternária, mineral, vegetal, animal, os primórdios da época quaternária. Nós despendemos nada menos de 1,5 bilhão de anos. Desde quando nós fomos criados. Olha que magnífico isso. Nós levamos 1,5 bilhão de anos para nós reencarnarmos com o uso da razão, como homens e mulheres. É tão maravilhoso a gente ouvir isso. Quando a gente vê que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, a gente consegue compreender e talvez a gente consiga trabalhar um pouco o nosso imediatismo. Que a gente às vezes quer as coisas para ontem. Aqui todo mundo é espírito velho, viu, gente? Vamos lá. Lá no livro Libertação, mais uma vez eu estou aqui recorrendo a André Luiz, através da magnífica psicografia de Chico Xavier, que a gente sabe o tamanho da seriedade. Essa obra, Libertação, é uma obra fantástica também. Lá no primeiro capítulo, olha o que André Luiz nos diz. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Deu para entender? Nós levamos 1,5 bilhão de anos para reencarnarmos como homens e mulheres. E nós já fazemos o uso da razão há 40 mil anos. 40 mil anos nesse mundo primitivo e aí nesse mundo de provas e expiações que agora, desde o advento da doutrina espírita, quem pega o último capítulo de A Gênese lá já fala que nós já estávamos na nossa transição planetária. Para quem acha que a transição tem que acontecer em 2022, viu, gente? Lá, a Gênese já fala, ali já começou a transição planetária. Ou seja, nós já fazemos o uso da razão há 40 mil anos. Agora, olha o que André Luiz vem nos falar. Todavia, o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal, nunca sei como é que fala direito, aniquilava o companheiro a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a títulos de fuzil. Então, lá na época das cavernas, eu fui pesquisar o que era esse sílex, é tipo uma pedra, né, que matava com esse pau, com esse negócio deles lá, era uma ferramenta que eles matavam, era um instrumento para matar naquela época. Ele faz essa correlação. Naquela época, o homem matava assim, e hoje ele ainda mata com fuzis. Então, é um despertar muito grande, já que nós estamos falando da lei de amor. É algo que nós temos que trazer para a nossa reflexão. Sabe por quê, gente? Foi o próprio Mestre Jesus que falou assim para a gente: amar as pessoas que a gente gosta, que pensam como nós, é muito fácil. A gente consegue fazer isso com muita tranquilidade. O nosso maior desafio é amar as pessoas que nós não temos afinidade, que nós temos as nossas divergências. Mas que bom se nós hoje já não temos, pelo menos eu acredito que todos nós que estamos aqui na Casa Espírita, nós já temos uma maior sensibilidade diante de alguém que venha a morrer. A gente não tem essa capacidade de tirar a vida do outro, de agir com um ódio avassalador. E isso nós temos que realmente refletir. Vamos ver o que Jesus nos diz no Evangelho? Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento.
Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Todos nós que lemos as obras psicografadas por Chico Xavier em especial, livro há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Paulo e Estevão, a gente via o homem naquela época ir para o Coliseu comemorar cristãos serem comidos por leões, cristãos terem o corpo todo queimado, porque eles não abjuravam, não negavam Jesus. Então, hoje, eu vejo, graças a Deus, nós estamos aprendendo a amar. Por mais que, às vezes, a gente ainda ache que é lento, que a gente poderia amar mais, mas o fato é que, aos poucos, a humanidade tem aprendido, sim. E o Evangelho nos desperta para o quanto a passagem de Jesus na Terra é marcante. Não é à toa que existe antes e depois de Cristo. Jesus, ele mudou a criminologia na Terra. Está lá no livro Boa Nova. Quando ele estava sentado, escrevendo na areia, e aqueles homens que iriam apedrejar uma mulher adúltera, perguntaram para ele, e ele disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Então aquilo ali já foi um grande marco na história da humanidade. Jesus estava de braços abertos na cruz e disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então ele veio nos trazer o ensinamento maior de amor. É tão interessante que quando a gente lê a obra há 2000 anos, a gente vê a dificuldade do senador Públio Lentulus em entender o amor que foi ensinado por Jesus. Ele ouvia de Ana a necessidade de amar como Jesus pregava na Boa Nova, e ele falava: mas como? Isso aí fere o nosso orgulho, o nome. O homem naquela época ainda era muito orgulhoso, ainda é. Foi preciso que muita dor fizesse com que Emmanuel melhorasse, para ele compreender mesmo o verdadeiro significado do amor. E nós, ainda hoje, conhecendo o Evangelho de Jesus, tem hora que parece que fala assim: o tema é tranquilo, vai falar da lei de amor. Eu amo, eu sei, todos nós conhecemos o sentimento de amor. Nós temos filhos, pais, amigos, às vezes até um animalzinho que a gente ama com vontade. Mas o grande desafio para nós hoje, e que Jesus já pontuou naquela época, é amar os nossos inimigos. É amar as pessoas que nós não temos afinidade. Vamos para mais uma? Eu trouxe essa mensagem, que também é do livro Boa Nova, porque Madalena, ela estava muito chateada porque ela não ia poder ter filhos. E no diálogo que ela trava com Jesus, mostrando que ela tinha muita vontade de constituir uma família, de ter filhos, mas que ela não ia ter condições de fazer isso. E aí Jesus vira para ela e diz... Primeiro ela fala: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes.
Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento, procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com aleijados e leprosos. Eu sei que eu peguei uma passagem assim, que é muito profunda, que exige muito de nós, mas nada melhor do que pegar uma passagem de alguém que fez a verdadeira reforma íntima. E ela fez. Ela abraçou o evangelho de Jesus. Ela saiu para cuidar de leprosos e morreu como um deles. Mas, ao mesmo tempo, no seu desencarne, Jesus veio pessoalmente. Então, são exemplos sublimes que nos mostram que o nosso amor, ele pode ser extensivo. Ele não tem que ficar somente com os nossos parentes da carne. É preciso que a gente se doe, é preciso que a gente ame mais, que a gente desenvolva dentro de nós essa sementinha que foi colocada por Deus, porque cada um de nós carrega a centelha divina do amor. Eu vou mais adiante, porque hoje tem essas perguntas e respostas, né? Eu trouxe o Chico Xavier numa frase que ele disse: no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Então, vamos lá, nós estamos falando de amor. E como eu também falei aqui, como Jesus nos falou, amar quem a gente tem afinidade é fácil. A dificuldade é amar quem nos traiu, quem a gente não tem afinidade. É ou não é? Não é brincadeira, não. Você depositar confiança em alguém te trair, te faz sofrer, te deixa mal. Mas esse é o nosso objetivo aqui na Terra. São essas pessoas difíceis que, às vezes, nós passamos séculos pedindo a oportunidade de reencarnar com elas. Senão a gente não segue adiante. Flávia, mas eu não consigo. Porque perdoar não é questão de palavra. Porque se eu chegar para quem eu não gosto, para quem eu não confio e falar: oi, querida, eu vou estar sendo hipócrita. E se tem uma coisa que Jesus combateu quando esteve conosco aqui, foi a hipocrisia. Mas então como é que eu vou colocar em prática o evangelho de Jesus? Se é uma questão de sentimento e o meu coração se fecha quando eu vejo determinada pessoa. Eu costumo dizer, eu acho que é uma regra que nos ajuda muito, nós fazermos o exercício, o comprometimento de não falarmos mal dessa pessoa. E vai exigir sacrifício da gente, porque se tem uma coisa que a gente gosta é de falar mal dela. Mas nós precisamos nos propor. O final do ano está chegando. Chega em dezembro, todo mundo gosta de fazer um balanço. Deixa eu ver como é que foi meu ano de 2022. Depois da pandemia, a gente já agradece que está vivo. Aí a gente começa, consegui quitar o apartamento, consegui comprar minha bicicleta, consegui quitar meu carro, consegui uma promoção, consegui ir no centro uma vez por semana. Vamos fazer o desafio da gente chegar no final do ano e falar: parei de falar mal do fulano? Vamos, gente! Vamos nos propor a isso. E eu vou falar um negócio para vocês. A gente tem sempre a pessoa do bafão para nós. Não é? Meu é minha irmã. Eu olho para minha irmã, eu coço. A gente precisou fazer igual o Chico Xavier, bater os pés para as trevas. Flávia, mas o que acontece? Eu acordo pensando nessa pessoa. Eu tive isso na minha vida. Eu ia tomar café, eu estava pensando na pessoa. Ia almoçar pensando na pessoa. Ia dormir, essa pessoa estava na minha cabeça. E a gente, adora fazer papel de vítima. Falei, nossa, será que ela fez algum trabalho contra mim? Aí,
Um amigo meu estava lá na casa espírita e veio um médium maravilhoso de Minas. E aí ele comentou, olha, coitada da Flávia, ela está desse jeito, a pessoa não sai da cabeça dela. Ele virou e falou assim, você vai falar para a Flávia que todas as vezes que ela pensar na fulana, é para ela mentalizar Jesus, mentalizar a Mãe Santíssima. Basta ela fazer isso. Gente, eu pensei na pessoa uma vez só. Na hora que ela veio, eu mentalizei Jesus, acabou. E a gente fica pondo culpa no outro. Nós é que começamos a criar essa ligação de obsessão. Fulano, que você não tem afinidade, está vindo na sua mente, mentaliza Jesus, bata os pés para as trevas, como foi dito por Chico Xavier. O tempo passa, quando a gente vê, a gente nem lembra que a pessoa existe mais. Agora depende de nós começarmos a fazer esse exercício. E quando a gente vê, aquela raiva que a gente tem vai diminuindo, porque a gente não está em sintonia, a gente não está desejando mal, não fala mal, não deseja mal, já é o primeiro passo para a gente amar os inimigos. Agora, eu vou colocar aqui uma passagem na vida. Cadê? Está errado. Fiz errado? Aí. Vamos ler junto isso aqui? Porque eu acho que só da gente ler isso aqui, o recado está muito bem dado. No livro Momentos de Ouro, psicografado por Chico Xavier, Maria Dolores, emérita poetisa, escreve um poema de altíssimo quilate, onde mostra o espírito de Judas no umbral. O título do poema é Retrato de Mãe. No referido poema, ela conta que depois de muito tempo dos quadros do Calvário, Judas estava cego e errava no umbral. Põe-se a chorar. Nisso, nobre senhora se aproxima e pede o porquê do mestre, o porquê do choro. Ele então conta que era Judas e que havia traído o mestre, que havia se suicidado, mas que continuava vivo e sofrendo. A senhora lhe diz que a bondade do céu jamais condena e que ali está como sua mãe e que lhe daria uma nova existência. Mãe? Não tenho mãe, retruca o suicida, pois quando morreu procurou a sua mãe e ela o enxotou, mandando de volta aos infernos. Mas a divina senhora lhe disse docemente, quero ver a tua vida novamente revestida de paz e de luz. Voltarás à terra numa nova existência, onde terás o esquecimento e a oportunidade de recomeçar. Judas, mais calmo, pede à meiga senhora se ela é uma divina mulher ou um anjo de luz. E ela responde, meu filho, sou Maria, sou a mãe de Jesus. Então, eu acho que é uma mensagem que me toca profundamente. É o ápice do sentimento, do amor, da nobreza. E que tem que nos inspirar. Essa mulher, ela foi nas trevas acolher aquele que matou, que traiu o filho e que cometeu suicídio. Então, quando nós pensarmos que nós temos uma mágoa muito grande de alguém, vamos nos recorrer a essa mãe abençoada para que ela nos ajude, nos ensine a amar. Porque cada um de nós carrega esse amor dentro de si. Vou mais para frente, porque senão eu passo do horário e aí o povo não me chama de novo, gente. Olha, o Evangelho diz, amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período, em mundos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. A gente fala de Deus, eu acho que todos nós que entramos aqui nessa casa de oração, a gente fala de Deus com muita reverência, com muita gratidão, com muito afeto. A gente admira Deus na criação, na lua, na natureza, diante do mar. A gente vê a grandiosidade de Deus em tudo.
E a gente agradece pela vida, porque estamos aqui hoje. Agora, a gente já parou para pensar que os irmãos que às vezes nós não temos afinidade, são filhos desse Pai? Se os pais aqui na terra sofrem quando os irmãos brigam, imaginem o Criador. É preciso que a gente comece a enxergar o outro não como um inimigo, mas como alguém que, como a gente está aqui na terra tentando melhorar. Vamos amenizar o nosso coração dos sentimentos. E eu vou falar um negócio para os senhores, não é fácil. Não é fácil, exige de nós realmente essa vigilância. Às vezes as redes sociais estão aí para a gente mandar vibrações que não são legais. E a gente olha e fala, ai, não é um sentimento cristão. Então a gente precisa se vigiar mais. Nós conhecemos o Evangelho de Jesus, o roteiro seguro para o nosso aprimoramento. Vamos aproveitar a nossa oportunidade aqui na Terra, porque o próprio Chico Xavier disse que o espírita tem chegado do lado de lá altamente arrependido. Não dá para nós nos acomodarmos mais nas nossas imperfeições. Estou finalizando. Madre Teresa. Um repórter, quando viu que ela estava dando banho em leprosos, ele falou para ela, nem por $1 milhão eu daria banho num leproso. E ela falou, o senhor não daria banho a um leproso nem por $1 milhão? Eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Essa mulher, que um dia perguntaram para ela, madre, mas o que a senhora faz é uma gota d'água diante do oceano. Ela, mas sem essa gota, o oceano seria menor. Que ela possa nos inspirar. A gente tem o nosso querido Chico Xavier, que um dia perguntaram para ele o que significava o abacateiro na vida dele, e ele falou, o abacateiro é meu guarda-chuva protetor. Era naquele abacateiro que ele falava do Evangelho e distribuía mais de 4.000 pães. E depois saía em peregrinação para levar consolo para as pessoas. Nós não estamos na terra como quem sai num barco para aventurar. Nós temos débitos do passado e temos a oportunidade de sermos úteis aqui na terra. Se nós ainda não conseguimos abraçar trabalhos maiores, que a gente abrace os trabalhos menores que aparecem para nós. E começa dentro de casa, tendo mais paciência, mais tolerância, procurando servir, ser útil. Todas as vezes que nós fazemos algo pensando na felicidade do outro, nós estamos exercitando o amor. Agora, se a gente quer alcançar o Criador, aponte ao nosso próximo. Não tenhamos dúvidas disso. Madre Teresa, Chico e tantos outros colocavam em prática a mensagem do Evangelho. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestirdes. A cada um que o fazei, é a mim que o fazeis. Tem um bichinho que veio aqui. Que a gente aproveite a oportunidade de ser melhor. Que a gente seja mais solução e não problema. Às vezes a gente acha que distanciar dos outros vai fazer com que a gente melhore, e nem sempre é assim. O desafio é a gente saber relacionar. Eu tenho uma amiga que fala assim, Flávia, eu aprendi a colocar as amizades em graduações. Porque às vezes a gente cobra das pessoas e cada um contribui de uma forma. Tem amigo que você conta para tudo, tem amigo que você conta para isso aqui. Mas não deixa de ser amigo. Vamos parar de exigir perfeição dos outros, porque nós também ainda não temos. Mas uma coisa é certa. Deus sabe o que passa no íntimo de cada um de nós.
quando a gente tenta ser melhor e quando a gente tenta multiplicar esse amor que a gente traz dentro da gente. Eu vou finalizar com a frase dita por ele: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Obrigada, gente. Agora eu vou lá para as perguntas. Se eu não souber, eu peço ajuda para os estudantes, viu? Obrigado. Obrigado aí pela belíssima palestra. É um tema muito importante, né, gente? Se a gente for pensar sobre a vida, sobre tudo que nós fazemos, sobre o sentido do nosso existir, a palavra amor está na frente. A questão é que a gente se esquece disso, né? A gente nada mais faz do que lutar por esse amor. Então, quando a gente está visando um cargo, visando um patrimônio, visando uma família, nada mais a gente quer, na verdade, do que amar e ser amado, né? Mas, infelizmente, nós trilhamos caminhos opostos, né, Flávia, ao verdadeiro amor, e por isso não o encontramos, né? Mas temos uma pergunta aqui da Lucília. Ela diz o seguinte: Flávia, o que você acha desse momento que estamos vivenciando com tanto desamor? Você acha que é preciso passar por este momento? Quem sou eu? Mas tem um ditado assim, ditado popular, minha avó falava muito isso para mim. Não cai uma folha de uma árvore que não seja com a vontade de Deus. Sem dúvida alguma, tudo que a gente passa é necessário. Nós estamos sendo testados. Nós estamos no mundo de provas e de expiações. E as leis divinas estão lá no Livro dos Espíritos para nos orientar. Penso, que o nosso maior desafio hoje, no que a gente tem vivenciado no nosso país em especial, seja o respeito à lei divina de liberdade. Respeitar o pensamento do outro. E isso, quando nós deixamos de respeitar, de compreender, e às vezes começar a brigar, a gente vai deixando e perdendo a oportunidade de colocar em prática o amor. Jesus está lá no livro Boa Nova, quando ele foi para Nazaré, que ele começou o messianato dele, ele foi a Nazaré, que é a cidade onde ele nasceu, e ninguém queria saber de Jesus. Mas Jesus, o profeta? Ninguém. E os apóstolos ficaram indignados. Como assim? Mateus queria que reunisse em praça pública para que Jesus falasse da boa nova. E aí, eles foram e Jesus virou e falou assim, nós vamos sair agora da cidade. E aí eles ficaram indignados, mas como assim, mestre? Depois que eles saíram um tempo, Jesus falou assim para ele, eu não viria a Nazaré para uma discussão estéril. E ele ainda fala que agradar a todos é seguir a cartilha das convenções. Então, é fantástico, vale a pena a gente ler o capítulo, mas nos traz muitos ensinamentos. Às vezes nós perdemos energia querendo impor a nossa vontade, sem respeitar a liberdade do outro. Se você tiver condições e equilíbrio para dialogar, ok, se não, encerra, mas sempre respeitando. Ontem eu ouvi de uma amiga minha que ela falou assim, olha, aquelas pessoas que tinham um pensamento diferente do meu, e são pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto, eu achei melhor silenciar os stories para eu não começar a criar uma vibração ruim. Então, assim, nós estamos sendo testados. E nós somos todos irmãos que estamos aqui para aprender. Então, acho que o grande desafio nosso é a gente aprender a tolerar, a respeitar o outro. Flávia, mas tudo que está acontecendo é necessário? É porque eu não acredito, nós que sabemos dessa pátria do Evangelho, que tem um anjo Ismael cuidando dela, de alguma forma vem. Mesmo que seja através da dor. Para alguns que... Mas nós vamos ter que passar pela dor. Tem hora que eu fico assim, gente, a gente também... Eu lembro da minha adolescência, viu, Humberto? Minha mãe e meu pai ralando com inflação alta. E aí eu falo assim,
se a gente tiver que viver momentos de inflação, de alguma questão nesse sentido, é porque se meu pai e minha mãe passarem, nós vamos ter que arrumar forças e passar. Ao mesmo tempo, quem do outro lado fala assim, nossa senhora, está acabando, temos que mudar, temos que... Então, de um lado e do outro, tem aqueles que vão defender alguma coisa do governo, e, enfim, cada um segue fazendo o seu melhor, com a consciência de que Deus está no comando. A gente precisa fortalecer na fé, gente, com tudo, viu? E eu vou falar um negócio para vocês, eu estou falando por mim. A gente evita, a doutrina espírita, a gente não entra em questão política mesmo, seguindo Allan Kardec, porque aqui é um lugar de consolo. Então, eu não quero entrar em nada de política, mas eu, Flávia, eu quero me vigiar e me educar para não olhar para aquelas pessoas que um dia tinham outro posicionamento, postavam coisas que eu não gostava com raiva, porque está errado. Volta a admirar pelos outros predicados e não vamos deixar com que isso aflore, né, gente? Perfeito. Alguém gostaria no auditório fazer alguma pergunta? Ali, por favor. Temos 2 perguntas já. Então, eu gostaria de ler aqui uma citação da Lázara aqui, enquanto isso, né? Ela diz aqui para a gente o seguinte, ó, abrir o coração implica o exercício do perdão. Como então aplicá-lo e reconhecermos na prática onde melhoramos, além do exemplo citado de Jesus a Maria. Então, a pergunta, desculpa, ou seja, como aplicar esse exercício do perdão na prática? Como melhorar? Acho que vai muito daquilo que eu te falei. É muito difícil, mas o primeiro passo para a gente começar a perdoar é a gente não falar mal da pessoa. Sabe, gente? Na hora que pensar nessa pessoa, mentaliza Jesus, mentaliza a Mãe Santíssima, não entre numa vibração ruim. Eu, sinceramente, eu acho que é mais ou menos por aí. É o primeiro passo que a gente dá e que vai nos ajudar. Boa noite, Flávia. Vendo você falar hoje, eu lembrei da lição Sede Perfeitos do Evangelho, capítulo 17, caracteres da perfeição, né? O que você falou aí é justamente isso. Para a gente conseguir ser perfeitos, temos que lutar muito com a gente mesmo, né? E saber que o nosso próximo é nosso irmão, e que somos espíritos imortais, e não tem como um dia, determinismo, nós um dia amarmos a todos. Isso é um determinismo da lei de Deus. A minha pergunta é o seguinte, eu trabalho num centrinho no Maísa, venho todo domingo aqui, e às vezes eu vejo do próprio grupo espírita, quem tem o conhecimento tão grande da doutrina espírita, o conhecimento de Jesus, e muitas vezes é falho dentro do próprio centro a forma com que acolhem pessoas que vêm, que não são da própria religião. Então, eu vejo, às vezes, o centro espírita querer que as pessoas se tornem espíritas. E nós sabemos que religião nenhuma nos salva. O que salva são as nossas obras. E, às vezes, a gente percebe que as pessoas de outra religião vêm ao nosso centro para procurar um alívio, um passe e uma paz. E, às vezes, existem muitas regras nos centros hoje para que essas pessoas possam fazer um tratamento, para que essas pessoas possam vir. Lógico que cada centro tem sua regra, não desrespeitando. Mas você não acha que alguma coisa tem que ser mudado nos centros espíritas, principalmente a gente saber mais usar Jesus no nosso coração para com aqueles que lá vêm dentro do nosso centro? Olha, eu acho que a doutrina espírita é uma coisa que a gente sempre vê, inclusive Kardec bate muito nessa tecla, quando ele fala, por exemplo, de questões, seja política, seja
toda questão que venha a atrapalhar a harmonia da casa tem que ser evitada. Então, é um lugar de acolhimento. Casa espírita, ela é mais do que nunca hospital. Então, todos nós que adentramos essa casa, a gente vem para sair melhor, para receber uma boa energia. Agora, não é fácil estar no lugar dos dirigentes. Por quê? Infelizmente, tem muita gente que quer ser, digamos assim, paparicado, quer ter o seu desejo atendido. E eu acho que o que eu vejo sempre, assim, pelo menos na maioria das casas que eu frequento e tudo, é que o dirigente ele não busca muito 2 pesos e 2 medidas. Ele busca colocar mais ou menos uma regra, porque eu acho que é isso que incomoda. Para o fulano pode, para esse aqui não pode. Não, é uma regra da casa. E se a pessoa gostar, porque vamos combinar, nós temos 300 centros. Eu dou palestra num monte, e tem sempre centros que a gente se afiniza, que a gente gosta. E para mim, isso eu vou falar eu, Flávia, quanto mais a casa tem disciplina, quanto mais eu vejo o médium que vai me dar passes, chegar cedo, ter compromisso, mais eu gosto. O nosso lar já nos ensinou isso. Lá queria ter até contrabando de alimento, e opa, peraí, tudo tem limite. Tinha uma mulher que queria entrar, estava com o corpo todo manchado. E André Luiz achando que ela era boa, né? Uma moça boa, está querendo, e foi barrada. Então, tudo tem normas. Agora, a gente também, às vezes, quer exigir santidade de alguém que está à frente. Isso é muito difícil, cada um se doa. Eu acho que o diálogo salutar, de às vezes falar, acho que às vezes você pegou um pouquinho pesado, reservadamente, porque todo mundo que está trabalhando está tentando melhor. E não é fácil. E eu vou te falar uma coisa, que eu até já falei aqui em outras palestras. O espírita tem hora que ele acha que ele está com vale pandemia. Ele não quer saber trabalhar mais, não. Ele arrumou um vale, igual a gente tem vale night para deixar filho com a mãe, com a avó. Tem gente que está achando que está no vale pandemia, não precisa trabalhar. E a casa precisa de trabalhadores. Eu sei que a sua preocupação mas às vezes o dirigente age de um jeito que ele afasta o trabalhador. Pode acontecer? Pode. Essa pergunta foi feita para o Chico Xavier. Como é que faz com aquelas pessoas que não aceitam, às vezes, a determinação por uma coisa ou outra, um milindre de alguma questão que foi colocada? O Chico falou assim, nós não temos tempo para perder com quem está com milindre, não. Dá um Google que você vê essa resposta lá. Reza para essa pessoa e tudo, mas o tempo urge, vamos trabalhar. Então, nós também temos que deixar um pouco os milindres e entender que aqui é um hospital. E hospital significa trabalho. Pega André Luiz, médico, chegou no nosso lar, foi limpar vômito. É isso aí, é trabalhar, é fazer o melhor. E, acima de tudo, a gente trabalha para Jesus. Se tem uma casa que te acolhe e te dá oportunidade, vamos junto. E se você achar que houve um excessozinho, fale com amor com aquela pessoa, porque está todo mundo tentando melhorar, gente. E não é fácil. Quando a gente trabalha numa casa, a gente sabe o quanto é difícil, não é não, Humberto? Não sei se eu te respondi, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Boa noite. Flávia, verdade. Eu queria complementar, era um comentário que eu tenho a fazer sobre o que você falou da maledicência, né? Que você orientou que amar nossos inimigos é começar não falando mal, né? E que te orientaram a pensar em Jesus. Eu, num determinado momento, eu também tive dificuldade com algumas pessoas, me orientaram a orar por elas. Eu não conseguia tecer uma oração pela pessoa, é muito difícil. Então, me orientaram a entregar uma rosa branca, mentalizar a pessoa a entregar uma rosa branca, e funcionou para mim também. Então, só para complementar que o amar os nossos inimigos não é amor mesmo. Às vezes a gente não consegue amar como a gente ama, sim, né? É o que eu falei, é questão de sentimento. Mas a gente tem que ter cuidado quando você fala, ora por ele. Porque quando a gente ora pela pessoa, você mentaliza ela. E, às vezes, você atrai o obsessor dela para você. Então, a gente tem que orar para que o anjo da guarda dela chegue até ela. Mas eu ainda não estou nesse caminho, não. Eu ainda estou no caminho de não falar mal, viu, gente? E pedir a Deus para me ajudar com os meus sentimentos. Mas é mais ou menos por aí. Eu acho que isso é tudo uma gradação. Não é mesmo?
Obrigada, viu? Ó, tem uma mãozinha ali. Nosso tempo já está encerrado. É rápido, Silvio? Rapidinho. Eu vou A tentar última ser pergunta, rápida então, também. derradeira. Para o Humberto me convidar de novo. Eu vou citar aquilo que eu li há anos atrás, sobre os reinos, e gostaria de saber se está correto o que eu li. Existe, como você disse, o reino mineral, vegetal e animal. O animal irracional. Uhum. São tidos como os grandes monos, o gibon, o chimpanzé, o orangotango e o gorila. Muito bem, vamos supor que o gorila, por ser o maior, seja a última encarnação de um animal irracional. Foi citado aqui o homem de Neandertal. Sobre o homem de Neandertal, o que eu li, ele não foi encontrado. Os cientistas procuraram, e ele não foi encontrado. Então, sobre o que eu li, e aí eu gostaria de saber se está correto ou não, essa passagem do instinto, do fluido animal para o homem se dá no plano espiritual. Essa energia vital animalizada, ela se transforma no plano espiritual. E a primeira pessoa que então nasce é no corpo de um selvagem, de um índio, um indígena. Muito bem. Eu gostaria de saber se o que eu li tem alguma coisa de correta ou não. Olha, em relação a essa questão dessa transformação, o que a gente vê do livro dos Espíritos e nas obras de André Luiz, eu não lembro qual foi a obra de André Luiz que fala, mas primeiro nós somos criados princípio inteligente, mas no reino animal nós já vamos individualizar. Então, nós não vamos individualizar só no reino hominal. A nossa individualização ela já acontece no reino animal. Eu acho que, mais ou menos. Isso exige mais estudo, né? Seria um tema mais para estudo. Mas a individualização, onde o princípio vital já passa a ser espírito, ela acontece no reino animal. No reino das plantas, já é uma coisa que não individualizou no reino vegetal. Pelo menos é o que eu me recordo de estudos, entendeu? Agora, eu não sei qual foi o restante da pergunta. O senhor fala disso ser fluído lá e vir para cá. Há estudos dentro de a Gênese mesmo, da obra, que fala que a primeira encarnação do homem na Terra, mesmo sendo, como o senhor falou, o índio, que eu acho que é o homem das cavernas ainda, utilizou o corpo de um macaco para vir a primeira encarnação do homem. Mas eu vou ser muito sincera, eu não sei se são estudos confirmados, mas que tem esses estudos em a Gênese, tem. Mas eu não saberia afirmar para o senhor com precisão, porque no Livro dos Espíritos fala que a gente não sabe o momento em que isso efetivamente acontece.
Só sei que, como está lá, 1,5 bilhão de anos para encarnarmos como homens e já temos há 40 anos o uso da razão. O resto é muito estudo e eu ainda estou limitada para ajudá-lo. Obrigada, viu, gente? Bom, nós agradecemos a nossa irmã Flávia, belíssima palestra. E o tema proposto pelo nosso irmão, ao final, é um tema muito específico, demandaria uma palestra para falar sobre isso. E o que a gente sabe realmente é que nós estamos nesse caminhar, né? Rumo à nossa perfeição, rumo ao amor pleno. E então vamos aproveitar cada oportunidade, no degrau que nós estivermos, para tentar dar um passo à frente, para tentarmos aprender a amar mais, né, os nossos irmãos, ao próximo mais próximo, né? Então vamos continuar. A tarefa nossa aqui é essa, é amar, amar e amar, né? Muito obrigado aí a presença de todos. Nós já vamos encerrando aqui e vamos passar agora para o passe e em seguida a prece e tratamento espiritual. A todos que estão em suas casas nos assistindo, uma boa noite, muito obrigado. E a vocês aqui, uma boa noite também. De encerrar, eu só queria estar dando um recado aqui a todos, que nós estamos iniciando nossa campanha de Natal com Jesus, aqui do Lar de Jesus. A nossa campanha tem o objetivo de a gente formaliza cestas natalinas para 250 famílias. E nós entregamos essas cestas em suas casas. Então, é um trabalho que é desenvolvido já há mais de 10 anos aqui no lar, e a gente queria contar com a colaboração de todos para essa cesta. Você pode doar alimentos ou dinheiro, a forma que você desejar melhor. E essa campanha vai se estender até o dia 10 de dezembro, onde a gente vai juntar todos os mantimentos aqui e fazer a montagem das cestas. E no dia 17 de dezembro nós vamos entregar as cestas nas casas das famílias. Então, quem puder participar também desse trabalho, está aberto. Nós gostamos muito, porque é uma oportunidade de estarmos conhecendo as famílias, levando esse alimento até a casa dessas famílias. E, normalmente, nós também conseguimos brinquedos para as crianças. Então, quem quiser colaborar, de qualquer forma, mas a gente foca primeiro nos alimentos, que é a parte mais difícil. Então, está aí a nossa composição da cesta, e quem puder contribuir com qualquer quantidade de alimento, doação, e a gente já está recebendo. Então, durante a semana, pode trazer aqui no lar, se a pessoa quiser trazer no domingo, a qualquer dia que a gente tem pessoas aqui para receber. Tá? Conto com a colaboração de todos, espero que todos possam participar conosco, porque a gente sempre tem conseguido levar esse alento aí nessa questão do Natal, essas famílias, e é muito importante que todos colaborem. Tá? Conto com todos vocês. E agora, para fazermos o passe, queria que Humberto conduzisse o passe. Queridos irmãos e irmãs, saibamos aproveitar este momento sagrado de conexão profunda com Deus, nosso Pai, onde buscamos confiantes a figura amorosa do nosso Mestre Jesus, que em todos os momentos de nossa vida esteve e está conosco, nos dando luz, ouvindo nossas preces, nossas rogativas, mesmo quando nos encontramos tristes, pessimistas, sem confiança, lá está Ele, nos dizendo: caminha, ande, você não está sozinho, estarei contigo até os fins dos tempos. Assim, Mestre e Guia amoroso, te rogamos a tua luz, as suas energias salutares e curadoras, em benefício dos nossos queridos irmãos que estão em tratamento espiritual, que eles recebam neste momento essas energias de cura e de coragem, para enfrentar com resignação e boa fé tudo aquilo que precisam para curar física e espiritualmente,
Que estas bênçãos também se espalhem como pétalas de rosas e alcancem todos os nossos irmãos enfermos, onde estiverem, nos seus leitos de dores, e sintam o lenitivo para seus sofrimentos físicos e morais, e que tenham a fé e a coragem como companheiros neste momento. Senhor, também te rogamos bênçãos e compaixão para todos os nossos irmãos desencarnados, que ainda demoram na dor, no sofrimento, na inconsciência e incompreensão da sua condição de espírito imortal, e ainda acalentam no coração o ódio, a vingança, a revolta e a dúvida. Confiados em Ti, Senhor Jesus, te pedimos a fluidificação das nossas águas, que os Teus mensageiros, nossos amigos espirituais, possam derramar sobre elas gotículas de luz, energias puras da saúde, e que ao fizermos uso delas nos sintamos curados, fortes e saudáveis. Neste momento, sentindo a presença do Mestre através dos seus mensageiros, nossos amigos espirituais, vamos em silêncio interior orar, fazer a prece que Jesus nos ensinou. Profundamente agradecidos estamos a Jesus pela oportunidade bendita de orar em Teu nome, a benefício de todos nós, de todos os nossos irmãos que sofrem, e também de agradecer por todas as benesses, todas as bênçãos de alegria e de felicidade que esparramam sempre sobre toda a humanidade. Que jamais possamos perder a fé, a confiança, a esperança e a gratidão em Deus, nosso Pai, que tudo vê e tudo sabe. Obrigada, Senhor, pela reencarnação, que é o caminho que nos leva ao burilamento das nossas imperfeições. Que saibamos aproveitar tudo o que nos acontece como aprendizado para nos tornarmos pessoas melhores. Sabemos que a dor visita a todos nós nesse atual momento da humanidade. Mas tudo tem um objetivo, que é o nosso crescimento. Devemos ter uma certeza: tudo passa, e que Jesus, nosso modelo e guia, já nos ensinou que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eis aí o caminho da felicidade. Paz em Jesus, assim seja. Para que possamos enfrentar os nossos tribulações do dia a dia. Que Deus nos ampare, nos proteja e que possamos retornar às nossas casas com tranquilidade, com fé e com esperança. Que assim seja.